Olá, abraço para todos os companheiros. Trago também mais um estudo, para a gente continuar na nossa evolução, no nosso aprendizado. O estudo é fundamental, para o nosso aprendizado, para começarmos, a nos modificarmos, para aprendermos e seguirmos numa caminhada melhorada, já que a gente reencarna com tantas dificuldades. Hoje iremos conversar um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus. Vamos conversar sobre a questão do capítulo 27, Pedi e obtereis, e especificamente dos itens 5 a 8, que fala da eficácia da prece. Lá em Marcos, no primeiro item desse estudo, coloca que seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Então, nessa passagem de Marcos, ele coloca que tudo que a gente pedir, a gente vai conseguir. Então, a gente fica já, com uma certa dúvida, porque a gente percebe que no nosso mundo não é isso que acontece, A gente tem muitas necessidades, muitas coisas a gente pede e não acontece, Eu tenho até um conhecido que é político e ele ganha os votos dele lá dando coisas, dando dentadura, aquelas coisas todas. Tudo que o pessoal pede. E ele fala que o pessoal pede cada coisa impossível dele dar e fica muito difícil. Pede carro, pede terreno, pede esposa, pede marido, pede tudo que tem direito. E muitas coisas realmente absurdas que ele não tem a menor possibilidade, de conceder. Então a gente percebe já pelo nosso mundo que o que a gente pede, com certeza não iremos conseguir aí no nosso dia a dia, materialmente falando. Espiritualmente a gente tem que entender, o contexto dessa passagem, dessa mensagem de Marcos. Existe um relato de um espírito que quando encarnado na Terra ele foi muito bom, Então as pessoas gostavam muito dele. Quando ele desencarnou, começaram a achar que ele era santo, fazer milagre, aquelas coisas todas, e começou, a ser canonizado. Só que ele, como espírito, ele tinha muitas dificuldades, porque as pessoas pediam coisas que ele não tinha a menor possibilidade de conceder. Aí ele foi até o Dr. Bezerra de Menezes e reclamou com o Dr. Bezerra de Menezes, que as pessoas estavam achando que ele era santo, só que na realidade ele não estava conseguindo auxiliar as pessoas, conceder as coisas que as pessoas pediam, porque era cada coisa. E o Dr. Bezerra de Menezes fala para ele ficar tranquilo e fazer só aquilo que ele realmente tinha condições de fazer, só aquilo que ele percebia que Deus permitia que ele fizesse. O restante não, o restante era para ele entregar a Deus e seguir em frente, para não ficar atormentado por causa disso. Então a gente percebe que até os pedidos, no plano espiritual, para aqueles que a gente pede, seja Maria, seja anjo de guarda, seja santo, seja espírito, Dr. Bezerra e tantos outros, a gente percebe que a gente vai pedindo, mas eles vão analisando por causa do merecimento. Que nós temos tantos vícios, tantas imperfeições, então será que a gente sabe pedir? Então, mas na realidade, essa passagem, de Marcos, que fala que tudo que a gente pedir seremos atendidos, ela está errada então ou ela está correta? Na realidade, ela está correta dentro do contexto, de um determinado contexto. Mas ela não serve para o nosso momento atual, porque o nosso momento atual, nós precisamos de muitas coisas e às vezes de coisas desnecessárias. Já no contexto em que o Marcos, colocou essa passagem, é aquele em que Emmanuel coloca que chegará um momento em que tudo que pedirmos, seremos atendidos, porque já teremos a evolução moral, já teremos a evolução intelectual, então os nossos pedidos serão sensatos, serão dentro das leis de Deus. E então não é ainda o nosso momento, O nosso momento é conturbado, o nosso momento é ainda de muito orgulho, de vaidade,
né, de egoísmo, de ganância, então, logicamente, os nossos pedidos não terão um bom senso, um equilíbrio, uma humildade, uma simplicidade. Os nossos pedidos é sempre coisas que não merecemos, ou se merecemos, através, para ser uma prova para nós, naquele momento não foi permitido, em função da gente estar em outros tipos de planejamento, outros tipos de prática, não é isso? No item 6 ele coloca: a quem conteste a eficácia da prece, com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expor-las. E acrescentam os que assim pensam que, achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Então, o primeiro fala sobre a questão do destino, né? Que já está tudo pré-determinado e que não adianta a gente pedir nada. Uns acreditam nisso, que a oração não vai servir por causa disso. E outros que falam que Deus já conhece, né? Porque Ele nos criou, Ele sabe as nossas imperfeições, Ele sabe as nossas dificuldades. Então, não adianta ficar pedindo nada a Deus, porque Ele realmente já sabe. Mas, na realidade, não é bem assim que funciona, né? Realmente, a questão das coisas que nós planejamos para nossas reencarnações, elas podem sim trazer determinados sofrimentos, e às vezes temos dificuldades em alterar aquilo, mas porque nós pedimos às vezes para resgatar coisas que fizemos no passado, e às vezes a gente pede para resgatar da mesma forma que fizemos, né? Então parece um destino, parece algo já pré-determinado, mas não é. Nós participamos ou cometemos tantos delitos que, na realidade, nos foi imposto, né, algum tipo de resgate para a gente modificar. Então, passamos por determinadas dificuldades que não são alteradas e parece que foi o destino, parece que já estava realmente, não tem como alterar aquilo, mas na realidade é naquela existência, talvez numa parte da existência, porque existe o livre-arbítrio, né? E o livre-arbítrio é aquilo que a gente pode ir modificando, a gente pode estar passando por um sofrimento, ou a gente está se revoltando por causa daquele sofrimento, ou a gente está se melhorando, entendendo que passamos por aquilo porque criamos. Então, esse é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o que tem nos nossos sentimentos, como estamos reagindo em relação àquelas situações que estamos passando. Então, a oração está ligada aos sentimentos, às coisas que estamos passando, resignação ou revolta, né? Existe um ditado que fala que pau que nasce torto nunca se endireita. Ora, em relação à madeira lá, tudo bem, não tem como. Mas se usar esse ditado em relação ao ser humano, não tem como, né? Porque as pessoas que estão passando por muitas dificuldades, elas realmente podem se modificar, podem se melhorar, e a oração é fundamental para que a gente possa se modificar. Se identificamos lá uma enfermidade que é para a vida toda, a gente pode, através da oração, pedir a Deus para amenizar aqueles sofrimentos, para amenizar aquelas dores, para aprendermos a lidar com aquele sofrimento. E isso acontece muito, né? Pessoas que passam a administrar melhor uma enfermidade, vem recursos novos da medicina que ajudam a pessoa a administrar. Ela passa às vezes a vida toda com uma determinada enfermidade, mas que na realidade ela consegue administrar melhor, né? O Divaldo conta muito sobre a doença do coração que ele tinha, que trazia muitas dores para ele, mas depois ele não se livrou da doença, mas aprendeu, né, a administrar através de medicamentos, Então tudo isso a oração ajuda, porque Deus nos traz resignação, nos traz paciência, né, entendimento. Mesma coisa as dificuldades financeiras, seja lá, econômicas, onde a gente tem que passar, às vezes, uma vida com muitas dificuldades financeiras, mas chega um momento em que Deus nos dá uma dignidade, né, na vida. A gente não fica rico, continua com certas dificuldades, mas consegue encontrar um equilíbrio, né, nas finanças, um equilíbrio na superação das dificuldades. Então,
A oração transmite os nossos sentimentos a Deus. A gente pede ajuda a Deus para a gente se modificar. A pessoa pode praticar, por exemplo, muitas maldades, né, na vida dela e parece que é um pau torto, que não vai se modificar nunca, mas de repente as pessoas se modificam. Né? Eu tenho um conhecido que ele é todo debilitado por causa das brigas, ele brigava muito, né, nas ruas quando era jovem, até já com certa madureza. Então ele tem muitas cicatrizes, muitos problemas que vieram em função dessas brigas dele. Então, ele não se modificaria, pois hoje em dia ele é totalmente diferente. Hoje em dia ele está lá na religião dele, não briga mais com ninguém, já realmente se dedica, as pessoas brincam com ele, que ele está todo quebrado por causa disso, por causa da vida dele, mas ele hoje em dia está tranquilo, não briga. Então as pessoas se modificam. E para haver essa modificação, com certeza ele fez muita oração, pediu muita ajuda a Deus para que a gente possa, para que ele pudesse superar suas dificuldades, para que ele pudesse enfrentar, superar aquelas imperfeições, né, que ele tinha. E ele fala, né, no estudo, que Deus nos deu a evolução intelectual, a evolução moral, para que a gente conseguisse usar essas evoluções, né, esses desenvolvimentos, para a gente se tornar melhor. Né? Nos deu vontade para a gente começar a fazer coisas, nos deu atividade para a gente continuar lá nas nossas práticas. Então a gente não tem jeito, nós somos endividados realmente, nós temos muitas dificuldades. Né? Um crime praticado em 30 segundos, por exemplo, puxar um gatilho em 30 segundos, pode representar um débito para muitas encarnações, né? Muitas divergências, dores, sofrimento. Então, para a gente se tornar melhor, a gente precisa realmente, né, orar, pedir a Deus para que a gente possa, né, se tornar melhor, para que a gente possa se modificar. Né? Ele fala que, em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. Então, muitas vezes, nós temos que passar por uma cirurgia, por exemplo. Aí nos é passado essa questão e a gente começa logo nas nossas orações. A gente procura um local, né, um centro, algum local que possa fazer uma intervenção espiritual para que a gente consiga superar aquelas dores, aquelas enfermidades, somente através, né, da ajuda espiritual. Muitos conseguem, né? Muitos são tratados no passe, muitos são tratados durante a noite, muitos são tratados nas casas espíritas que têm esses tratamentos espirituais, mas muitos, né, serão encaminhados para um hospital para realmente passar lá pela cirurgia. E a oração é fundamental em todos os sentidos, tanto para a gente saber se temos o mérito, né, de superar a enfermidade espiritualmente, né, ou se temos realmente que passar, né, pela cirurgia, pelo corte, pelas dores, pela resignação, pela recuperação. Então, a questão da oração é fundamental para que a gente consiga ir encontrando, né, essa coragem, encontrando a paciência, a resignação, para a gente seguir em frente. Né? Quando fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, está dentro desse contexto, né, de pedir o que quiser pedir, pede, né, porque vai ser atendido em tudo. Diz que a frase correta seria: o Senhor é o meu pastor e ele nunca me faltará. Nunca me faltará em assistência, nunca me faltará com ajuda, com esclarecimento, né? E
justamente essa questão, a importância da oração está nisso, porque você, sabendo que Deus está sempre contigo, você vai sempre conseguir, né, ir superando suas dificuldades. A gente percebe que nem os companheiros que têm muito mais mérito do que a gente, né, eram atendidos em tudo, né? Lembra do caso do Chico Xavier, que a madrasta ia pedir para ele lamber as feridas do filho, que estava demorando para cicatrizar, e ele fica desesperado, fica apavorado e começa a orar a Deus, começa a orar a mãe dele. E a mãe dele aparece para ele fala: mãe, ela vai querer que eu fique lambendo, né, as feridas do filho dela. Como é que pode um negócio desse? Aí o que a mãe dele fala para ele? Meu filho, isso vai ser rápido, né? Como dizendo, você vai ter que fazer, mas vai ser algo bem rápido. Então ele não se livrou, né, daquela grande prova dele por causa das orações. O Divaldo também conta que estava muito doente, muita febre, num dia de palestra, e a Joana de Anjos trabalhando lá com o Dr. Bezerra, ajudando um monte de pessoas, e ele fala: poxa, mas eu que estou precisando, eles não me ajudam, né? E reclamo com a Joana de Anjos, e ela fala: não percebi nenhuma oração tua pedindo ajuda. Então, na realidade, a gente percebe que nós aqui realmente somos, né, ingratos, nós aqui somos coléricos, maledicentes, nós somos muito complicados. Então, se a gente já disse tudo, vamos começar a usar a oração pedindo a Deus ajuda, porque aí dessa forma Deus ajuda, Deus auxilia, faz com que a gente consiga ir superando as nossas imperfeições. E o estudo é fundamental, né? Porque com o estudo a gente vai aprendendo, tendo discernimento do que é certo, do que é errado, colocando em prática aquela oração, né, que fala que Deus nos dê força para mudarmos as coisas que podemos mudar, resignação para aceitarmos aquelas que não podem ser mudadas e sabedoria, né, para discernir, separar uma da outra. Então, esse é o momento nosso, né? Aquele lá de ser atendido em tudo é um outro momento que vai ser lá quando a gente já tiver uma evolução moral e intelectual bem maior, né? Que Deus possa estar conosco, que possamos aproveitar a doutrina espírita para ir adquirindo essa sabedoria, esse discernimento entre o certo e o errado, para que um dia a gente possa realmente, o que pedirmos, sermos atendidos, porque aí já teremos sabedoria, bom senso, né? E evolução moral e intelectual, tá bom? Fiquem todos com Deus, que Deus nos acompanhe sempre. Boa